Clarice se lembra que é mãe de Beatriz, por causa de um detalhe marcante, e implora por seu perdão. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, ao segurar uma toalha vermelha dada por Beatriz, algo se acende dentro de Clarice e, pouco a pouco, lembranças do passado começam a emergir com força. Um desenho, uma flor, uma promessa feita com lágrimas nos olhos. Até que, finalmente, a verdade explode diante dela e se lembra que Beatriz é sua filha. Sem perder tempo, Clarice corre para reencontrá-la e, tomada por emoção, revela tudo o que recordou. Em prantos, ela pede perdão por nunca tê-la reconhecido antes e juntas, mãe e filha se abraçam num momento profundo, carregado de dor, amor e renascimento. Além disso, Clarice faz uma promessa emocionante para Beatriz, pegando a mocinha de surpresa. Tudo deverá acontecer logo após Clarice segurar a toalha vermelha, com as mãos trêmulas, seus olhos arregalados, como se o tecido despertasse algo profundo dentro dela. Ela respira fundo, atordoada, e murmura quase sem voz: "Essa toalha é a mesma da lembrança que tive. A mesa, o almoço." Beatriz sorri com os olhos marejados, emocionada com a confirmação. Dá um passo à frente e diz com doçura: "Essa toalha era do abrigo onde eu morei. Você sempre estendia ela na mesa, toda vez que a gente ia almoçar ou jantar, como uma rotina só nossa." Clarice leva a mão ao peito, sentindo o coração acelerar. Ela fecha os olhos por um instante, como se quisesse reviver aquele momento com mais nitidez. Depois, encara Beatriz. Clarice então afirma: "Foi exatamente isso que me veio à cabeça. A mesa, a toalha, você ali, sorrindo para mim." Beatriz se emociona ainda mais. Seus olhos brilham de esperança. Ela segura na mão de Clarice com carinho e fala: "Então falta pouco, Clarice. Falta muito pouco para você lembrar que você é minha mãe." Clarice recua levemente, mexida. Respira fundo antes de falar, com a voz baixa: "Beatriz, por favor, não crie expectativas. Ainda não me lembro de tudo. Pode ser só uma coincidência ou uma confusão da minha cabeça." Beatriz segura firme a emoção e responde com doçura, mas confiante: "Eu esperei até agora. Posso esperar mais um pouco, mas eu sei que esse dia está mais perto do que você imagina." Clarice olha para a toalha, pensativa. Seus olhos ficam marejados, mas ela disfarça. Depois, levanta o olhar para a jovem e pergunta: "Posso ficar com ela por um tempo?" Beatriz sorri com ternura e afirma: "Claro que pode. Fique o tempo que quiser. Talvez ela te ajude a se lembrar de mais alguma coisa." Clarice acena com a cabeça, ainda abalada, e diz: "Obrigada." Beatriz então baixa os olhos por um instante, depois se endireita e avisa com delicadeza: "Eu vou voltar para Petrópolis, ficar com a minha avó, a dona Carmen. É melhor assim, pelo menos por agora." Clarice se surpreende, mas assente em silêncio. Beatriz então completa: "Se um dia você quiser me procurar ou me ver, será muito bem-vinda lá, sempre." Clarice sorri de forma contida, com os olhos ainda fixos na toalha entre suas mãos, e fala: "Obrigada, Beatriz." As duas trocam um olhar silencioso, carregado de emoções e palavras não ditas. Beatriz então dá meia volta, com o coração apertado, e segue seu caminho. Clarice observa ela partir, apertando a toalha contra o peito. Logo depois, Clarice entra em seu quarto em silêncio, fechando a porta com cuidado. O ambiente está penumbroso, com uma luz suave de abajur aceso. Ela caminha até a cama, senta-se lentamente e segura a toalha vermelha entre os dedos. Passa a mão repetidas vezes sobre o tecido, como se pudesse decifrar segredos escondidos nas costuras. Seus olhos marejam. De repente, uma nova memória começa a emergir.
Clarice, mais jovem, está ajoelhada diante de uma menininha negra de olhos grandes e tristes, que chora após uma briga com outras crianças. Clarice segura o rostinho da menina com delicadeza e afirma, com voz firme e cheia de ternura: escuta bem o que eu vou te dizer. A cabeça de uma mulher é o que faz dela uma rainha, minha estrelinha. A menina assente, ainda fungando. Clarice então enxuga suas lágrimas com a toalha vermelha dobrada no colo. Clarice volta ao presente com um sobressalto. Ela se senta mais ereta, segurando a toalha com força. Seus olhos estão marejados e ela murmura em choque: isso não pode ser possível. Enquanto isso, em Petrópolis, Beatriz chega no abrigo carregando sua mala. Carmen, sentada em sua poltrona de crochê, se levanta ao vê-la. Carmen caminha até a neta com o coração apertado e pergunta, ansiosa: e então, minha filha, a Clarice se lembrou de você? Beatriz respira fundo, deixando a mala no chão, e responde com um meio sorriso cansado: ainda não, mas ela se lembrou da toalha vermelha, vó. Disse que era a mesma da lembrança que teve. Carmen arregala os olhos e sorri com fé renovada enquanto fala: Santa Bárbara está agindo, Beatriz. Ela está guiando o coração daquela mulher para a verdade. Eu sinto isso. Beatriz assente, emocionada, e fala num sussurro: eu espero, vó, porque eu já não estou aguentando mais essa história toda. É muita dor acumulada. Carmen se aproxima da neta e a envolve num abraço apertado, com ternura. Vai dar certo, minha rainha. Você não está sozinha. E quando tudo se esclarecer, essa dor vai virar força. Beatriz fecha os olhos, se permitindo acolher aquele afeto tão raro. A câmera se afasta lentamente, mostrando as duas abraçadas, com o sol se pondo pela janela. Enquanto isso, Clarice caminha de um lado para o outro em seu quarto, inquieta. O som de uma chuva suave começa a cair lá fora, batendo nas janelas como se anunciasse o início de algo maior. De repente, ela para diante da escrivaninha, abre uma gaveta e encontra um lápis e um bloco de papel. Sem pensar muito, se senta e começa a rabiscar. Clarice desenha com leveza e precisão, como se suas mãos tivessem memória própria. E então se espanta ao ver o que criou, uma bela flor da imperatriz. Ela pisca surpresa, toca o desenho e comenta maravilhada: Eu sei desenhar. Eu amava essa flor, a flor da imperatriz. Ela se levanta devagar, ainda com o lápis na mão, e subitamente é tomada por uma enxurrada de memórias. Clarice, mais jovem, está diante de várias telas pintadas à mão, cuidadosamente encostadas na parede. Ela organiza pincéis, tubos de tinta e rascunhos. Está prestes a viajar. Carmen, mais jovem também, a observa com orgulho. Clarice, sorrindo, fala animada: é a minha chance, dona Carmen. A exposição no Rio. Eu vou mostrar minhas obras. Vou dar um passo importante. Mas eu volto. Daqui a 2 semanas, eu volto para levar minha filha. Carmen cruza os braços e afirma com ternura: vai dar tudo certo, Clarice. Eu tenho fé. Você vai brilhar lá e vai voltar para buscar a sua menina como prometeu. Clarice se aproxima da pequena Beatriz, que brinca no chão com um colar improvisado de contas de madeira. Clarice se ajoelha diante dela, com os olhos marejados, e fala com doçura: meu amor, mamãe vai viajar por uns dias, mas vai voltar, tá bom? Da próxima vez você vai comigo. Ela então tira a aliança do dedo, prende delicadamente num cordão e coloca no pescoço da filha. Clarice afirma com os olhos cheios de emoção: guarda isso pra mim. É pra você lembrar que eu te amo e que vou voltar. Beatriz abraça Clarice com força e Carmen observa a cena com os olhos marejados. De volta ao presente, Clarice solta o lápis no chão, cambaleando alguns passos para trás. Tomada pela emoção, ela leva a mão à boca, como se tentasse conter um grito.
As lágrimas descem sem que ela consiga impedir. Ela sussurra, com a voz trêmula e o coração acelerado: A Beatriz é minha filha. Clarice se deixa cair sentada no sofá, tomada pelo choro, ainda atônita com a força da revelação. A chuva lá fora aumenta, como se acompanhasse o peso daquele momento. Logo em seguida, Clarice desce as escadas da mansão apressada, ofegante, com a toalha vermelha ainda nas mãos. Ela atravessa o jardim quase tropeçando, como se fosse levada por uma força maior. Um dos empregados pergunta se está tudo bem, mas ela nem responde. Clarice então corre até o portão, acena desesperadamente para o primeiro táxi que vê passando e entra no carro com os olhos marejados. O taxista pergunta o destino e ela responde com firmeza: Petrópolis, no abrigo da senhora Carmen. Rápido, por favor. E então, depois da breve viagem, o táxi estaciona em frente ao abrigo. Clarice desce, ainda visivelmente abalada. Ela caminha devagar até a porta. Cada detalhe daquele lugar parece acender uma nova memória em sua mente. Ela toca os muros, observa as flores, os móveis na varanda. Emocionada, murmura para si mesma: Era aqui que eu morava com a minha filha. Ela toca a campainha. Poucos segundos depois, Beatriz abre a porta e, ao ver Clarice ali, leva um susto. Clarice dá um passo à frente, com os olhos cheios d'água, e afirma com a voz embargada: Eu me lembrei de tudo, Beatriz. Beatriz fica paralisada, com as lágrimas já escorrendo antes mesmo de falar qualquer coisa. Ela sussurra sem acreditar: Do que exatamente você está falando? Clarice segura as mãos de Beatriz com força e afirma, emocionada: Eu me lembrei que você é a minha verdadeira filha. Que a última vez que te vi foi antes de ir para o Rio de Janeiro, levar minhas telas para a exposição. Eu te deixei aqui com a Carmen e te prometi que voltaria. Eu te dei a minha aliança num colar, lembra? Beatriz então tira de dentro da blusa um pequeno cordão com a aliança pendurada. Ela segura com as mãos trêmulas e mostra para Clarice, que reconhece na hora. Clarice, com um nó na garganta, se ajoelha diante da filha e sussurra: Minha estrelinha. Beatriz não consegue conter as lágrimas e se joga nos braços da mãe. As duas choram, abraçadas, em uma emoção que parece lavar anos de distância e dor. Clarice acaricia os cabelos de Beatriz e afirma em prantos: Me perdoa, filha, por não ter acreditado em você, por ter te virado as costas, por não ter sentido que você sempre esteve aqui, bem diante de mim. Foi horrível não me lembrar de você. Beatriz responde com a voz frágil: Não fala isso. A senhora estava nas mãos dos Alencar. Eu entendo. Eu só esperei esse dia chegar. Eu sabia que ia acontecer. Clarice, ainda soluçando, questiona: Eu só não consigo entender como eu acabei criando a Bia como se fosse minha filha, como te deixei para trás. Por que fizeram isso com a gente? Beatriz respira fundo e responde com firmeza: A senhora vai se lembrar. Aos poucos tudo vai vir à tona. Mas por agora, só me promete que nunca mais vai duvidar do nosso amor. Clarice, ainda ajoelhada, segura o rosto da filha entre as mãos e declara: Eu te amo, Beatriz. Sempre amei. Me perdoa por tudo. Beatriz sorri em meio às lágrimas e afirma: Eu te perdoo. De todo o coração, mamãe. As duas se abraçam mais uma vez, agora em paz. Ao fundo, Carmen observa a cena da varanda com os olhos marejados, sussurrando uma prece de gratidão. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.